Olá, tudo bem? Sou a Patrícia Uley, sou professora de História há 22 anos e há aproximadamente 2 anos estou me dedicando ao artesanato, estou me descobrindo artesã, produzindo colares, pulseiras, brincos em pedras naturais ou então pedras naturais misturadas com cristais, com murano. Possuo um estilo um pouquinho mais minimalista, né? Eu gosto assim de colares bem delicadinhos, como essa choker de pérolas, mini pérolas barrocas. Aqui é uma gargantilhazinha de turmalina rosa. Eu gosto de combinar as pedras com prata, mas eu produzo todo tipo de acessórios, né? Colares curtos, longos, com pedras maiores, médias, também com fio de prata ou fio de aço, de acordo com o que a cliente deseja, né? Trabalhar com peças personalizadas é muito legal. Você oferecer à sua cliente a possibilidade dela montar junto com você a peça, tá? E ao longo dessa caminhada que ainda é recente, eu tenho aprendido um pouquinho e gosto de dividir o meu conhecimento com vocês. Recentemente, uma das peças que eu tenho feito bastante é o chamado brinco chuva, né? O brinco cascata, que é esse brinco que parece um tasselzinho, lembra um tasselzinho, né? E ele é penduradinho assim, e fica muito sofisticado, muito bonito, e você pode fazer tanto de pedras naturais quanto de cristais, tá? As minhas colegas, amigas do grupo de artesãs do qual eu faço parte, pediram que eu fizesse um videozinho falando de como eu produzo esse brinco cascata ou brinco chuva. Então, vou tentar passar para vocês como eu faço. Não há uma única maneira de fazer. No artesanato, eu já comentei sobre isso, não há uma única maneira de fazer determinado procedimento, determinada peça. Cada pessoa desenvolve a maneira de fazer que lhe convém ou que se adapta melhor, tá? Então, o que eu vou falar aqui é a maneira como eu me adaptei, é o caminho que eu fui construindo. Mas se você buscar na internet, no YouTube, você vai observar que há outras maneiras de fazer. Então, como é que eu faço esse brinquinho cascata ou chuva? Eu uso contas de 2 ou 3 milímetros, tá? Principalmente para o brinco, é importante que as contas sejam pequenas, porque senão vai pesar, vai ficar pesado. Então, o ideal são contas de 2 a 3 milímetros, tá? Se você for usar para fazer pingente, porque a mesma técnica, mesmo procedimento, você vai usar para fazer, pode usar para fazer pingente, aí você pode até colocar pedras maiores. Mas para o brinco, eu recomendo que sejam pedrinhas de 2 a 3 milímetros, tá? Porque assim não vai pesar na orelha, tá bom? Então, eu vou precisar de um fio, ou de cristal, ou de pedras naturais, de 2 ou 3 milímetros. No caso aqui, eu estou usando esse fio de cristal preto, cristal de vidro, de 2 milímetros, tá? Ele tem 38 centímetros de comprimento. Geralmente, os fios de pedra, eles vêm com essa medida, cerca de 38 centímetros. Então, qual vai ser a base do nosso brinco? Nós vamos transformar esse fio de 38 centímetros em 4 fios de 9 centímetros. Eu vou dividi-lo em 4 partes de 9 centímetros aproximadamente. E essa vai ser a minha base do brinco. Então, eu vou precisar do fio de pedras ou cristais, um para cada brinquinho, né? Para fazer o par de brincos, eu preciso de 2 fios, na verdade, né? Então, para fazer o par de brincos, eu vou precisar de 2 fios e não de um. É um fio para cada par, né? Ou melhor dizendo, para cada brinco. Eu vou precisar da base do brinco. Eu gosto muito dessa base aqui, que é uma base que eu compro na Pedra Mística, uma loja online. Eles são de Minas Gerais, São Lourenço. Vocês podem procurar na internet, eles têm
todos os tipos de artigo para montagem de joias, semijoias, bijuterias, tá? É esse brinquinho aqui que se chama argola bomber. É lindo, é uma basezinha linda e nós vamos usar a própria argolinha do brinco para fazer a conexão com as contas, tá? Então, você pode olhar lá na Pedra Mística, é o brinco argola bomber, tá? Ou outro de sua preferência. Eu acho que a argola dá mais sustentação, mas pode ser o gancho também, o brinco gancho, tá? Vamos precisar de um esmalte incolor, seja ele qual for. O esmalte incolor vai ser usado para selar as pontinhas dos meus fiozinhos, né? Dos 4 fios de 9 centímetros que eu vou fazer. E vou precisar da linha 100% poliamida. Você pode usar a linha 40 ou a linha 60. No caso aqui, como nós estamos trabalhando com continhas pequenas, se você tiver a linha 60 aí na sua casa, não está usando, porque essa linha 60 não é adequada para fazer a maioria dos colares, né, de pedras naturais. Mas esse tipo de brinco, ela funciona bem, principalmente para a gente fazer a amarração final, porque como ela é bem fininha, o nó não fica tão aparente, não fica tão destacado, então fica um acabamento mais bonito. Você pode, por exemplo, fazer os fiozinhos com a linha 40, porque aqui são continhas pequenas, são continhas de 2 a 3 milímetros. É mais fácil de trabalhar com a linha 40 do que com a 60. E na hora de fazer a amarração final, como nós vamos ver, conectar o tasselzinho, né, as continhas, as linhas das continhas, a base do brinco, aí você usa essa Cetanil 60 ou a linha poliamida, qualquer marca 60, tá? Eu, como só tenho preta 60, que estava aqui em casa, parada, resolvi usar para fazer esse brinquinho, que aliás é até uma encomenda, tá? Então, eu vou usar a linha dupla, que fica mais fácil de eu trabalhar do que com a linha pequena assim, tá? Então, olha, eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer, como eu disse, 4 tirinhas de 9 centímetros para cada brinco. Então, ao total, eu vou transformar os meus fios, os 2 fios de cristais, em 8 fiozinhos menores, né? Em 8 tirinhas de 9 centímetros, tá? As tirinhas vão ficar assim, como essa aqui. Essa já tá pronta, tá? E depois essas tirinhas vão ser a base para formar o brinco. Então, como eu disse, eu trabalhei aqui com a linha dupla, e para facilitar a enfiação nem sei se existe essa palavra, né? Enfiação, enfim, para facilitar a colocação das continhas que são pequenas na linha, eu fiz aqui aquele trabalho que a gente chama de agulha, né? Ou seja, eu afinei a ponta da linha, né? No caso aqui as duas, eu afinei com a ajuda da tesoura, como se a tesoura fosse um estilete, afinei, passei o esmalte incolor, enrosquei e fui formando a pontinha como se fosse uma espécie de agulhazinha, porque aí facilita para que eu coloque as contas. Bem, aqui eu já tenho os meus 9 centímetros. Você trabalha sempre com uma régua ou com uma fita métrica, né, para medir. Aqui eu já tenho os meus 9 centímetros. Então, como é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou dar um nó com 5 voltas, primeiro de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, pode dar 6, porque essa pedrinha aqui, embora seja pequena, como é cristal, o furinho é grande. Dá 6 nozinhos. Com a ajuda do alicate, olha, eu vou firmar aqui bem o meu nó, tá? Então, olha, a primeira parte da minha tirinha já está pronta.
Agora eu vou fazer aqui desse lado da mesma maneira, tá? Corta aqui a pontinha, que ela tava dobrada. Vou fazer da mesma maneira, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aí, para facilitar e não ficar, né, um nó muito distante das pontas, eu pego o meu alicate de bico redondo. No caso, eu tenho esse fininho aqui, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Eu pego com a ajuda do alicate de bico redondo, vou chegando o nó bem perto das pontas, tá? Empurro o nó bem perto das pontas. Agora, detalhe, esse nó também não pode ficar muito agarrado na conta, tem que ter uma sobra, uma sobrinha. As contas não podem ficar espremidas nos nós, porque senão a tirinha vai perder a flexibilidade e não vai ficar legal na hora da gente montar o brinco. Então, deixa sempre um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa um espacinho de mais ou menos assim, ó. Um centímetro, ou um pouquinho menos, tá? Por quê? Porque na hora que você for montar o brinco, você tem uma folguinha aqui em cima para você trabalhar o caimento do brinco, tá? Aqui até ficou muito. Pode ser menos, um pouquinho menos que isso aqui, tá? Eu acabei querendo mostrar para vocês aqui, puxei o nó muito rápido, mas pode ser até menos, ficou muito. Pode ser um pouquinho menos, esse aqui ficou ideal, ó. Essa outra tirinha aqui ficou ideal. Tem sempre, mas sempre tentem, deixa eu ver aqui. Sempre tem que deixar um espacinho, tá vendo? Porque senão o fiozinho não tem maleabilidade. Aí o que acontece? Se acontecer como aconteceu aqui comigo, um ficou maior do que o outro, né, o espaço, aí você, para compensar, faz outro igual também com esse espaço mais largo. E aí você equilibra, bota um mais larguinho num lado do brinco e bota um outro mais larguinho no outro lado do brinco. De modo que você monte o brinco de forma, os brincos, né, os pares, de forma simétricas, de forma exatamente igual ou mais parecido possível. Para finalizar aqui, eu tenho que selar as pontinhas. Então, olha, eu vou cortar aqui o mais rente possível, mas com muito cuidado para não cortar o nó, né? Mesma coisa aqui, na outra pontinha. O mais rente possível, mas com todo cuidado para não cortar o nozinho, tá? Aí eu vou pegar o esmalte incolor e vou passar aqui no nozinho onde eu cortei. Pode até passar com bastante né, abundância. E enquanto você vai fazendo as outras tirinhas, isso aqui vai secar. Vai endurecer e vai impedir que esse nó desfaça, né? Vai ficar selado, tá bom? Então, nós já temos 2 tirinhas. Mas a gente precisa fazer 8 tirinhas, né? Precisamos fazer 8 tirinhas, tá? Então, eu tenho que fazer mais 6 tirinhas da mesma maneira, para depois fazer a montagem do brinco, ok? Então, vou fazer aqui as tirinhas e daqui a pouco eu volto fazendo a montagem do brinco para vocês.